Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca, e apenas os beretitas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e os cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirarei-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Em 1991, eu recebi a formação e eu recebi a salvação, e tendo estudo bíblico, eu recebi a salvação na prisão. Por causa do pecado, eu sofri muito e também eu não tinha esperança nenhuma na minha vida. E depois de receber a salvação, eu tive a verdadeira salvação, eu tive a verdadeira paz e pude viver muito bem. E eu pensei que podia entregar toda a minha vida para o Evangelho e isso seria muito bom. E depois de sair da prisão, eu não fui para minha casa, e sim para a igreja. E até agora eu fui guiado e controlado pela igreja. Como nós vimos na aula passada, a prisão não é um lugar onde vocês podem ver como vocês querem. Não é um lugar onde eu posso ver como eu quero. Mas é um lugar que deve ser controlado pelo agente penitenciário.
Estando dentro do controle do agente penitenciário, eu podia ficar longe da tentação e do pecado, mas se eu sair da prisão, dentro da prisão eu podia superar todas as tentações do crime, mas lá do lado de fora da prisão não existe mais o agente. Deus me ensinou durante 16 anos na prisão que se algum homem for controlado e orientado, ele vai ter uma vida feliz. Depois de sair da prisão, eu não fui para outro lugar e, estando dentro da igreja até este momento, eu aprendi o mundo do coração e eu tive uma vida muito feliz. Um dia o servo de Deus disse para nós: pessoal, durante a vida espiritual existe uma coisa muito importante. Isso, prestem atenção, isso é uma coisa muito importante. Durante a nossa vida, existe uma coisa que nunca podemos escutar. E isto é, Deus não vai trabalhar em mim. Pode escutar outros pensamentos, outras vozes, mas essa voz, isso você não pode escutar. Porque com certeza Deus vai trabalhar em nós. E eu escutei essa voz do servo de Deus. No teu coração, apaga este pensamento que Deus não vai trabalhar em ti. Se nós crermos que com certeza Deus vai trabalhar em nós, a nossa vida passará como um sonho muito feliz. Ouvindo essa voz do servo de Deus, eu fiquei muito feliz. E a partir daquele momento eu comecei a apagar aqueles pensamentos que diziam que Deus não iria trabalhar em mim. E a partir daquele momento Deus pôde conduzir o meu coração. E um dia eu acordei. O servo de Deus, o pastor Parque, quando eu estava na prisão, o pastor Parque estava na comissão de instrução e eu pude aprender bastante. E ele tendo muitos trabalhos para fazer na missão, ele não podia, né, trabalhar na prisão. Então eu pensei, eu tenho que ser responsável por esse trabalho. Como? Isso é um trabalho do servo de Deus, mas seria muito bom se eu trabalhasse ajudando o servo de Deus. Eu fui para a prisão e o que eu pensei? Eu sou prisioneiro. Eu sou da prisão. E eles podem não gostar se algum ex-prisioneiro fosse pregar na prisão. Será que eles iriam gostar de mim? Será que se um ex-presidiário pregasse, será que eles iriam gostar? Eu tive uma vida com muitos problemas. E eu pensava, com certeza eles vão rir de mim se eu for trabalhar desse modo. E talvez eu não fosse conseguir.
Mas depois eu disse: não. O servo de Deus me disse para não escutar uma outra voz. Disse para eu não escutar a voz que dizia que Deus não iria trabalhar em mim. Com certeza Deus vai trabalhar. Eu tive esse novo coração. E aí eu comecei a visitar as prisões que estavam perto da minha igreja. E eu nem cheguei perto da porta da igreja e eu fui expulso. Ah, nós não precisamos de outros pastores. Não podendo entrar na prisão, eu fui expulso. Daí eu voltei para minha casa. Ah, eu pensei, não dá. Realmente não dá. E eu fui dormir e acordei no dia seguinte. E aí eu disse, não, o servo de Deus disse que vai dar. Então eu posso escutar qualquer voz, mas tem aquela voz que eu não posso escutar, que é que Deus não vai trabalhar em mim. Pessoal, não escutem essa voz de jeito nenhum. Eu acreditei que com certeza Deus iria trabalhar em mim e voltei a visitar de novo. Voltei a visitar a prisão e conversando as coisas novamente não deram bem e novamente eu fui expulso. E eu voltei mais uma vez. Surgiu de novo aquele pensamento, não vai dar. Mas eu pensava, com certeza Deus vai trabalhar em mim. Naquele momento eu sentei na igreja e eu comecei a ligar para as prisões. E na Coreia existem mais de 50 prisões. E eu fui nos endereços eletrônicos de cada palestrante, e aí eu enviei o material. E novamente eu liguei para todas as prisões. Senhor, o senhor já recebeu o meu e-mail? Por favor, pode checar essa caixa de entrada do seu e-mail, por favor? E aí eu liguei para cada um deles de novo e continuei ligando continuamente. Quando eu liguei 5 vezes para cada prisão, somente uma delas me retornou a ligação. Foi uma prisão muito perto de Seul. E aí essa prisão disse para que eu podia visitá-la, porque lá já tinha um educador. E esse educador, de repente, ele não foi para a prisão. Então, para substituí-lo, eles me ligaram. E naquela vez ele me deu 5 horas. 3 horas pela manhã e 3 horas da tarde, 6 horas. E estes agentes escutaram lá de trás e depois de eu terminar, eles vieram conversar comigo. Nossa, muito obrigado, você falou a verdade. Nossa, seria muito bom se você nos visitasse mais uma vez. Claro, eu posso fazer isso. Então, vamos marcar mais uma vez. E a partir daí, eu me tornei o principal palestrante da prisão. O instrutor principal da prisão Anyan. E novamente eu distribuí o material para 50 prisões da Coreia. E depois de um mês eu voltei para a prisão de Anyan. O agente penitenciário me repreendeu. Instrutor, o que você fez? Eu não posso mais trabalhar no meu trabalho por sua causa.
O que isso quer dizer? Porque todas as prisões entraram em contato comigo e queriam saber quem era o palestrante King Sam. Ah, ele trabalha aí? Ele é o seu principal palestrante? Ele trabalha aí? Então eu falei bem do senhor para eles. Ah, na nossa prisão tem um bom instrutor. Se vocês quiserem, vocês podem utilizá-lo também. E aí, esse instrutor, seguindo a minha orientação, e a partir daí foram abertas as portas de mais 15 prisões. E aí eu fiquei muito ocupado. Enquanto eu palestrava nas outras 15 prisões, uma vez o servo de Deus ligou para mim e me perguntou: para onde é que você vai? Ah, sim, agora eu vou para a prisão de Mopó. E era mais ou menos umas 5 horas da manhã. E ele me disse: me escute bem. Sim, pastor. Este ano você tem que abrir as portas de todas as 50 prisões da Coreia. No próximo ano você tem que fazer isso no mundo todo. E tu, quando fores para as prisões, você tem que levar mais pessoas para criar mais palestrantes. E vai colocar com eles as responsabilidades das prisões. E nós vamos tomar conta das palestras das prisões do mundo todo. E você vai começar a orientar as prisões, não somente da Coreia, mas do mundo todo. Então, começou a ter essas palestras e essas orientações, e eu escutando a voz do servo de Deus, mas como eu posso fazer esse trabalho nas prisões do mundo todo? Como eu posso fazer isso? Ele quer que eu morra ou quer que eu viva? Porque até as prisões da Coreia, eu passei 15 anos, eu até aguento. Mas como é que eu vou visitar todas as prisões da Coreia do Sul este ano e o ano que vem visitar todas as prisões do mundo? Eu fiquei muito sobrecarregado. E aí eu comecei a ficar com medo de conversar com o servo de Deus, porque todas as vezes que eu visito o servo, eu começo a ter mais trabalho, e eu não queria mais ver o servo de Deus, eu queria fugir dele. Mas um dia, o Ministério da Justiça me ligou. Tal dia, tal mês, você poderia visitar o teatro do nosso ministério? O auditório? No nosso Instituto de Educação, nós temos um auditório onde todos os nossos agentes de educação se encontram, e seria muito bom que o senhor visitasse. Ah, sim, claro, com certeza estarei lá. Então eu preparei 50 cartas de visita. Tinha lá os líderes penitenciários. E depois de terminar a primeira sessão, que era ministrada de manhã, na parte final, o apresentador disse: entre vocês, alguém gostaria de falar alguma coisa? Chegou a oportunidade, e aí eu falei logo, e eu peguei logo o microfone. Ah, porque eu entrei na prisão, e que tipo de vida eu tive na prisão, como eu me adaptei à sociedade depois que eu saí.
eu comecei a contar. E aí veio o tempo do almoço, e eu entrei no buffet onde era servido o almoço, e todos os agentes penitenciários da Coreia vieram conversar comigo. Ah, pastor, eu ouvi sua palestra. Na nossa prisão, nós precisamos de um palestrante exatamente como o senhor. Por favor, visite a nossa prisão também. Me entregaram também as cartas de visita. E naquele dia eu recebi mais de 30 cartas de visita. E depois de terminar a parte da tarde da sessão, eu saí dali. Por um lado, eu fiquei muito feliz. E por outro lado, eu fiquei com muita vergonha. Deus, até agora, eu vivi uma vida muito suja na igreja, porque eu ouvindo a palavra de Deus na igreja, eu agradecia quando eu via os trabalhos que eu podia fazer, mas quando me davam os trabalhos que eu era incapaz de fazer, eu sentia muito fardo. E quando vi os trabalhos que eu podia fazer, mas eram 100 vezes maior que eu, quando o pastor dizia para eu fazer esse trabalho nas prisões do mundo todo, e que neste ano eu tinha que fazer isso, eu ficava com muita preocupação. E este ano, como eu vou fazer isso? Como eu vou conhecer todas as prisões da América do Sul, da Coreia do Sul? Eu estou sobrecarregado, 15 prisões, agora é muito trabalho já. Então, como eu posso fazer o trabalho de 50 prisões? Mas, quando eu saí daquele Ministério da Justiça, eu consegui ter a oportunidade de trabalhar em todas as prisões da Coreia do Sul. Naquele momento, Deus mudou o ponto, o caminho, a direção da minha vida espiritual. Quando Deus disse para mim, quando o servo de Deus disse para mim, o servo de Deus disse, ele disse porque ele sabia que Deus prepararia todo o caminho para que aquilo acontecesse. Sim, eu recebia através do Ministério da Justiça, todo o caminho foi aberto. E uma vez eu entrei numa prisão e o agente penitenciário disse assim para mim, ô pastor, por que você veio sozinho? Sim, mas eu sempre vim sozinho, eu nunca vim com ninguém. Mas eu pedi para vocês, para vir com alguém, vocês negaram? Ah, sim, entendi, mas naquele momento foi assim. Mas ontem nós recebemos o anúncio do Ministério da Justiça. E depois deste anúncio, nós já podemos receber três instrutores de uma vez só. E o senhor pode vir com mais 2 outros palestrantes. Naquele momento eu fiquei mais surpreso ainda. O pastor já tinha me dito, o servo de Deus já tinha me dito, não vai sozinho, vai com mais pessoas. Porque para entrar na prisão é muito complicado. Eu tentei várias vezes e não deu certo. E depois que o pastor disse isso, quando eu entrei na prisão, a lei mudou. Meu Deus, quando o servo de Deus disser assim, até Deus muda a lei e abre o caminho. Quando o servo de Deus diz algo para mim,
Mesmo que Deus dê o trabalho 100 vezes mais, 200 vezes mais, 500 vezes mais, eu não fiquei com medo. Porque Deus me disse, quando o servo de Deus te disser alguma coisa, eu podia ver que todo o caminho já estava aberto. E o servo de Deus me disse, todo o caminho que você ir será aberto depois. Mesmo que dê trabalho 500 vezes maior do que vamos tentar. Deus começa a abrir o caminho. Quando uma pessoa faz um trabalho, somente Deus dá aquela habilidade para ser feito o trabalho. Mas quando começam 10 trabalhos, Deus dá a habilidade para fazer 10 trabalhos. Se o servo de Deus der 100 trabalhos, então você vai ter habilidade para fazer 100 trabalhos. 500 trabalhos, a mesma coisa. Deus vai dar habilidade para fazer 500 trabalhos. E quando eu visitei o Ministério da Justiça, Deus me deu este conhecimento. Até aquele momento, eu vivia somente dentro da minha capacidade, eu fazia somente aquilo que eu podia fazer. E quando me mandavam eu fazer um trabalho que eu não era capaz de fazer, eu ficava sobrecarregado, eu ficava com o coração fechado, eu ficava irado, irritado. Mas a partir daquele momento, Deus mudou a minha direção. A partir daquele momento eu tive certeza, se eu fizer o trabalho, o caminho já está aberto o caminho para entrar em todas as prisões da Coreia. Se eu conseguir trabalhar dessa forma, assim eu posso trabalhar em todas as prisões do mundo. Assim ficou o meu pensamento. A partir daquele momento, eu decidi e comecei a planejar como trabalhar nas prisões do mundo. O primeiro trabalho foi no acampamento mundial. Eu tive que abrir uma conferência com os líderes penitenciários para o acampamento mundial. No primeiro fórum, vieram diretores dos presídios de 4 países: Quênia, Botsuana, Lesotho, Suatínia, o Serviço Nacional do Sistema Penitenciário, e naquele momento veio o diretor penitenciário do Quênia. E esse diretor participou do fórum. E no primeiro dia, eles me perguntaram. O que ele nos perguntou? Agora, eu sou diretor-geral do sistema penitenciário, mas agora eu estou sentindo uma grande dificuldade. Se for um diretor-geral do sistema penitenciário, ele é um ministro. E ele deve ter o mesmo nível de um ministro. Mas qual era a preocupação dele? Havia um presidiário que ele era extremamente exemplar lá no Quênia. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas ele vivia muito bem na prisão. Mas todos tinham certeza que esse homem tinha sido transformado. Com certeza, se dar a liberdade novamente para esse prisioneiro, ele não vai mais cometer crimes. Então, nós temos que deixar ele sair da prisão, porque ele era o melhor exemplo de presidiário do país.
Então, ele foi permitido que ele saísse da prisão e depois de 8 dias livre, ele desapareceu. E até agora não foi conseguido recapturá-lo. E é por isso que este diretor-geral das prisões estava com muita dificuldade. Por que nós fomos soltá-lo? Vossa Excelência, o senhor foi enganado. Esse homem, ele não mudou. Na prisão, é claro que todos vivem bem. Porque na prisão não há como se drogar, não há como roubar, não há como assaltar ninguém. Porque lá na prisão já não tem um caminho para roubar. Então, muitos presidiários são enganados. Como eles não têm vício lá no jogo, então eles ficam enganados de que foram transformados, mas na verdade não mudaram. Quando eu saí da prisão em 2003, com certeza eu aprendi isso. Eu não posso me controlar. Eu não posso controlar a minha própria pessoa. Mas, quando eu estava na prisão, eu podia ultrapassar toda a tentação e pecado. Eu não podia matar, eu não podia roubar. Quer dizer então que eu me transformei? Não. É porque eu estava na prisão com os agentes penitenciários. E por isso eu tinha que superar todas as tentações. Eu não ultrapassei porque eu fui transformado. E eu sabia muito bem disso. Quando eu saí no ano de 2003, eu saí com a cerca e o muro da prisão no meu coração. Apesar de eu ter saído fisicamente, o muro e a cerca da prisão estavam em volta do meu coração. E isso eu segui como uma linha para o resto da minha vida. E novamente eu entrei na cerca e no muro da igreja. Quando eu disse isso, aquele diretor me convidou para ir para a prisão dele, e aí eu fui para o Quênia. E o que esse diretor me disse? Eu visitei a Coreia do Sul e eu assisti toda essa palestra e foi muito boa. E lá no Quênia existem 109 presídios e eu vou abrir todo o caminho para que vocês façam qualquer trabalho lá no Quênia. Por favor, vocês precisam formarem outros pastores, outros palestrantes nas prisões do Quênia. Sim, claro. Nós vamos começar esse seminário na prisão. Porque fazendo o seminário, nós podemos criar muitos pastores. Na verdade, não temos quem faça esse trabalho, né? Não tínhamos quem fizesse esse trabalho no início. Mas como o diretor-geral nos pediu isso, a maneira com que nós conseguimos fazer era abrir um seminário, então nós começamos esse trabalho. E agora nós já tivemos a cerimônia de graduação dos pastores. Naquele dia da cerimônia nós convidamos todos os líderes e veio toda a imprensa internacional ao Quênia. E no dia da cerimônia, os familiares desses presidiários visitaram e tiveram 4 prisioneiros que foram graduados e nós ficamos muito emocionados. E lá havia um deputado que era muito famoso.
ele participou também dessa cerimônia e ele ficou muito emocionado. E ele estava quase chorando na cerimônia e apertou tanto a minha mão. Isso tem que ser noticiado ao presidente. Isso tem que contar, o que aconteceu aqui tem que ser contado para o presidente da República. E aí ele voltou, e quando ele chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez foi falar para o presidente. E nas semanas seguintes, na imprensa nacional, o presidente, cujo o presidente era responsável, ele colocou essa notícia em duas páginas. E depois dessas páginas, ele colocou o testemunho dos pastores. E por causa daquele deputado que eu conheci naquela cerimônia, ele dizia: não, nós não podemos ter essa educação somente na prisão. Essa educação, todo o povo do Quênia precisa escutar. E aí, então, ele me apresentou alguém que é responsável, ele é responsável pelos funcionários. Ele me apresentou o secretário-geral da nação, dos líderes. Então, esse secretário me convidou para que eu pudesse dar essas palestras para os outros políticos, para os outros secretários. E aí eu participei de um workshop que tinham 3.000 funcionários do governo, e eu fui o palestrante principal. Durante 1 hora eu palestrei. E pela primeira vez, o presidente da República, aquele presidente dos funcionários públicos, ele ficou emocionado. E outra vez, no próximo ano, teve 7.000 funcionários públicos nessa reunião. E também eu fui convidado em outra reunião, onde tinham 300 diretores de educação. Lá também em um estádio. E naquele momento, o secretário-geral do presidente participou também palestrando. E depois do discurso, nós fomos para o almoço com esse secretário. Essa refeição foi feita pelo secretário-geral. E durante a refeição, eu abri o meu notebook e palestrei a educação emocional durante 40 minutos. E esses secretários, eles escutando, durante 40 minutos, eles apertaram a minha mão. E disseram: eu quero convidar o senhor amanhã para ir ao palácio. E traga esta mesma palestra, essa mesma palestra do notebook, que eu gostaria de te dar a oportunidade de apresentar essa mesma palestra amanhã, porque todo o povo do Quênia precisa escutar isso. Nós pensamos naquele momento que era uma piada, mas não, ele realmente nos convidou para o palácio. E nós entramos no palácio e ele nos apresentou e continuamente nós falamos sobre educação emocional, sobre educação da mente, e ele quase chorando disse: nós precisamos muito dessa educação e eu quero realmente abrir o caminho para vocês trabalharem aqui no Quênia. E quando
esse secretário-geral entrou no palácio, ele era o maioral logo após o presidente. Ele era... Com o poder dele, nós podíamos entrar facilmente no palácio para palestrar. E ele que pediu para que nós nos encontrássemos com o presidente do Quênia. Nós apresentamos a inteligência emocional para o presidente. E nós queríamos planejar mais outros trabalhos específicos. E esse secretário-geral nos apresentou para outras pessoas. Nós vamos implementar esse trabalho dos ministérios para que todo o povo do Quênia tenha essa educação emocional. Nós vamos viabilizar isso. Dentro da prisão, eu aprendi a fé. E recebendo a salvação, eu recebi o mundo do coração. Que fé é essa? A vida que o coração conduz, a vida que o coração conduz o corpo. Isso é a vida espiritual. E ao contrário, a vida que o corpo conduz o coração, isso é uma vida carnal. A vida que a situação conduz o coração, isso é uma vida carnal. Mas ao contrário, quando o coração conduz o corpo, quando a palavra conduz o nosso coração, a situação conduz o coração é completamente diferente. O que aconteceu? O teu coração conduz a tua vida? A palavra conduz a sua vida? Ou a situação conduz a sua vida? Quando você está difícil, está difícil. Quando o problema conduz o teu coração, isso é muito ruim. E quando a situação conduz o teu coração, também é. Aqui nessa palavra de Deus aparece um homem chamado Seba. E aí chegou uma praga na cidade. Cidade Bet-Maaca. Que cidade era essa? Era a melhor cidade de Israel. Era a cidade mais pacífica, mais próspera. É a cidade que mais servia ao rei Davi. Mas de repente o exército de Davi começou a atacar essa cidade. E as pessoas daquela cidade não conseguiram entender o porquê. O que nós fizemos de errado? Nós éramos modelos, nós éramos exemplo, nós éramos fiéis ao rei. Mas por que o rei Davi quer nos destruir? Por que ele quer derrubar os muros? Eles não conseguiam entender. Eram os mais fiéis, eram os mais pacíficos do povo que serviu o rei Davi. E aí chegou o exército, fez um montão da altura do muro e começaram a atacar a cidade. De outra forma de explicar, chegou uma praga, um julgamento naquela cidade. Mas naquela cidade havia uma mulher muito sábia. E o que essa mulher sábia disse? No versículo 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve. Por que vocês querem destruir uma cidade que tem uma mãe de Israel? E Joabe disse: não. Eu também sei que vocês são fiéis ao rei Davi. Eu sei que vocês são exemplares, são exemplo em Israel. Mas existe um problema na sua cidade. Dentro desta fortaleza entrou Seba.
Vocês aceitaram Seba. Porque esse Seba ficou contra, se levantou contra o rei Davi, e vocês o aceitaram. Aceitaram Seba, por isso chegou a praga nessa cidade. Mesmo que vocês sirvam ao rei fielmente, essa cidade, mesmo assim, tem que ser derrubada. Esta cidade deve ser destruída. Mas eles eram exemplares, eram fiéis. Não, isso não importa. Isso realmente não importa. Porque vocês aceitaram Seba, então, se vocês tirarem o Seba que se levantou contra o rei Davi, essa mulher sábia descobriu a razão. Ah, é por isso então que estão nos atacando. E aí então eles pegaram Seba e cortaram a cabeça dele e jogaram a cabeça dele para fora da cidade. E logo, de repente, o exército de Davi partiu. E novamente voltou a paz. A cidade ficou pacífica novamente. Durante a nossa vida, nós recebemos a salvação. Nós ofertamos ao Senhor, com toda a nossa força nós servimos ao Senhor. Mas o que nós fizemos de errado? O que eu fiz de errado para Deus me dar tamanha dificuldade? Muitas vezes nós pensamos assim. Entre vocês, com certeza tem alguém que pensa assim, eu recebi a salvação. O que eu fiz de mal? Eu adulterei, eu cometi algum assassinato? Eu somente ofereci todo o meu coração para Deus. E por que Deus está me dando tanta dificuldade? Mas Deus, ele detesta uma coisa. É uma coisa que Deus odeia. Deus não trabalhar em nós. Pessoal, vocês podem escutar qualquer voz, mas existe uma coisa que vocês não podem escutar, que Deus não vai trabalhar em vocês. Nós temos que tirar este pensamento de que Deus não vai trabalhar. Essa é a pessoa sábia, mais sábia do mundo. Nessa cidade tinha a mulher que era mais sábia. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. Naquele momento, toda a praga terminou. Era a voz que Deus detestava mais. Deus não vai trabalhar em nós. Nós temos que retirar isso. A partir daquele momento, com certeza, Deus vai trabalhar em nós. E essa palavra vai ficar dentro do nosso coração, e naquele momento Deus vai trabalhar fortemente. A vida espiritual é tirar esse pensamento de que Deus não vai trabalhar. Fazendo esses trabalhos na prisão, eu tive muitas dificuldades, mas cada momento eu tirei este pensamento de que Deus não iria trabalhar, porque eu pensava, Deus com certeza vai trabalhar. E abrindo o seminário na prisão do Quênia, a criminalidade do país diminuiu bastante. E essa notícia foi espalhada para outros países ao redor, para a África do Sul, para a Ruanda. E nós abrimos seminários em 40 países. Eu aprendi sobre essa educação emocional na prisão e aprendi vida espiritual. Vamos falar de uma maneira simples. Vamos fazer somente uma coisa. Se nós tirarmos
este pensamento que Deus não vai trabalhar em mim, a partir daquele momento, toda praga vai sair de vocês. E vai restar um coração de que somente Deus vai trabalhar. Milhares de bênçãos acontecerão conosco, e daí nós vamos nos lembrar que nós temos que tirar esse pensamento de que Deus não vai trabalhar em nós. Porque se nós não tirarmos seba, por causa de nós aceitarmos seba em nós, aquela cidade deve ser destruída. Do nosso coração nós temos que tirar esse pensamento de que Deus não vai trabalhar. E apagando esse coração que diz que Deus não vai trabalhar mais, a partir daquele momento Deus trabalhará em mim. Conduziu para ser feito esse trabalho nas prisões do mundo inteiro, e eu agradeço muito a Deus, e eu vou terminar por aqui. Muito obrigado.